Olá a todos, meu nome é Matheus Ramos Rosa, essa é a minha apresentação do TCC 2 para o curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Pitágoras de Uberlândia, no curso de Bacharelo em Engenharia Mecânica. Vamos lá. O meu trabalho ele é sobre caldeiras e seus princípios de funcionamento. Uma introdução básica para esses equipamentos. Com o passar do tempo, foi necessário uma introdução de um meio de produzir energia sem depender das grandes produtoras de energia elétrica. Com isso, algumas empresas, utilizando o princípio da caldeira a vapor, introduziram um ciclo de potência a vapor, utilizando um fluido de trabalho para que este consiga girar um rotor, transformando em energia mecânica em energia elétrica. Bem simples, e quem definiu isso foi Rankine. Rankine criou um ciclo ideal, no qual se baseia todas as caldeiras hoje em dia, para a introdução deste ciclo. Muitas empresas optam por esse ciclo perfeitamente devido à velocidade, potência e adaptação. Como assim adaptação? A empresa, caso ela precise de um mês de muita demanda daquela caldeira, ela pode suprir. Caso um outro mês ela precise menos, ela pode adaptar esta caldeira para produzir menos. Isso é uma das vantagens. Com o passar dos tempos ainda foram introduzidas tecnologias e técnicas de melhoramento. Bom, para entender isso, vamos falar dos princípios mecânicos do ciclo Rankine. O ciclo possui 4 equipamentos essenciais, esses que são imprescindíveis em qualquer ciclo potência-vapor. São eles a caldeira, no qual possui onde o fluido passa, seja por ele, vamos ver mais tarde, seja ela aquatubular ou flamotubular. Essa caldeira ela esquenta este fluido, elevando ele a temperatura e pressão altíssimas, fazendo com que esse consiga rodar um rotor de uma turbina para fazer com que energia mecânica se torne energia elétrica. Após isso, como esse fluido está ainda numa temperatura imensamente elevada e pressão também, é necessário resfriá-lo. Para aí entra o condensador, como vemos na imagem aqui. Este condensador serve para resfriar o fluido de trabalho, vapor, para que ele consiga voltar ao ciclo sem danificar qualquer equipamento ou tubulação existente. Como o vapor não consegue, como o vapor não consegue voltar à caldeira simplesmente indo, é necessária a introdução de uma bomba para que essa consiga impulsionar o fluido voltando ele à caldeira. Esta imagem representa um ciclo Rankine ideal, ou seja, não há perda nenhuma entre os componentes, visto que isso não é real e improvável. Falar das caldeiras. Caldeiras é onde o fluido de trabalho passa por uma mudança termodinâmica, ou seja, aumenta a sua temperatura e pressão para que esse atinja o ponto ideal de vapor e que passe por tubulações até chegar na turbina para conseguir gerar o rotor, transformando energia mecânica em energia térmica. Atualmente, possuímos dois tipos principais de caldeiras que chegaram até hoje. São as aquatubulares e flamotubulares. A diferença principal entre elas é que a flamotubular ela é mais simples e mais compacta, ou seja, caso você não tenha muito espaço, ela pode cobrir essa parte ideal para você. Se você não precisa de muito potência mecânica no seu processo, ela é ideal, pois ela é facilmente controlável. Já as aquatubulares são mais robustas e maiores, conseguindo levar até temperaturas imensamente maiores acima de 170 kbar. 170 bar. Essas caldeiras, por serem bem mais robustas, precisam de espaços ideais para operar e imprescindível que a NR3 esteja em acordo com ela.
Por a caldeira trabalhar em uma temperatura e pressão muitíssimo elevadas, é necessário que mantenha constantemente uma manutenção adequada, pois este equipamento é de extremo risco e, caso ocorra qualquer acidente, pode levar à morte de todas as pessoas no local. O segundo componente do ciclo é a turbina. Ela é responsável por transformar trabalho mecânico em trabalho elétrico, ou seja, energia mecânica em energia elétrica. O vapor chegando à turbina chega com elevada temperatura e pressão, fazendo com que esse consiga rodar o rotor da turbina, este eixo que consegue transformar energia mecânica em energia elétrica, para que seja possível obter a energia desejada do processo. Como a turbina é um equipamento extremamente mecânico, ela possui desgaste muito constante, sendo necessário sempre fazer uma revisão, pois como o fluido de trabalho, no caso o vapor, está ali com uma altíssima pressão, ele começa a danificar o rotor, fazendo pequenos buracos no rotor. Isso aumenta isso aumenta a perda de eficiência do processo. Para o terceiro componente, temos o condensador. O condensador resfria o fluido de trabalho para que este retorne à caldeira em estado ideal. Ou seja, como o fluido está numa temperatura imensa ainda e ele não pode retornar à caldeira com aquilo devido a problemas físicos, o condensador resfria o fluido, o vapor no caso, para que este esteja em temperatura ideal para ir até a bomba para que a bomba impulsione ele novamente à caldeira, reiniciando assim o ciclo potência-vapor. Como o condensador não consegue operar completamente, ele não consegue resfriar totalmente o fluido, a partir de 1985 foi introduzida a torre de arrefecimento. É uma torre onde parte do fluido que o condensador consegue resfriar volta para o ciclo e a outra parte vai para a torre de arrefecimento para reduzir a sua pressão e temperatura para que ocorra um descarte correto e em vigor em atender às vigências do meio ambiente. O último componente, não menos importante, é a bomba. Essa serve somente para impulsionar o fluido de trabalho para a caldeira. Pode até pensar que ela é a mais simples, porém não. Esta bomba ela é imprescindível no ciclo potência-vapor, por ser um componente que sem ele o fluido não conseguiria chegar à caldeira, fazendo com que o ciclo não fosse possível. Se é um ciclo, ele precisa ser um ciclo, sempre de 1 a 4, 4 a 1, 1 a 4. Aqui está um ciclo Rankine ideal. Como podemos ver, e posso mostrar a todos, no ciclo Rankine ideal, toda a operação trabalha dentro do domo de vapor, ou seja, não existe perdas. Caso fôssemos utilizar um ciclo Rankine real, essa parte aqui de 1 a 2, que é quando ocorre a parte que vai da caldeira até a turbina, sai do domo de vapor, ou seja, há perdas entre aqui. Todo o ciclo Rankine ele se baseia entre um gráfico entre entropia e temperatura. Basicamente, por que não pressão? Pois a entropia que rege como as moléculas se comportam dentro da matéria. Basicamente isso. De 2 a 3, que é quando você está indo da turbina ao condensador, vemos uma queda de temperatura. Claramente podemos ver que o condensador está resfriando o fluido de trabalho para que este retorne à operação. Em um ciclo real, podemos ver que há uma perda imensa. Essa perda de entropia, podemos calcular ela, e ela que dá a alta perda de energia do processo. Aqui é onde ocorre a maior perda de energia. Seguindo com o ciclo, ele vai de 3 a 4, que é quando ele está indo do condensador até a bomba para que este impulsione novamente a caldeira.
Como este é um processo onde num ciclo ideal não há perdas, ele retorna novamente ao domo de vapor sem que ocorra nenhuma perda de temperatura. Isso não é real. No ciclo real, há uma perda de temperatura. No caso, o ponto estaria mais ou menos aqui, o 4', que seria no caso do ciclo Rankine real. Voltando assim novamente a 1 para iniciar o ciclo potência-vapor novamente. Operação de caldeira. Uma caldeira é um equipamento espetacular, porém é um equipamento de extrema periculosidade, pois ele opera em grandes pressões e temperaturas. Para isso, existem normas de operação e segurança. Muitos equipamentos no Brasil são regidos pelas normas regulamentadoras. A norma regulamentadora que regulamenta este processo de caldeira e ciclo potência-vapor é a NR13. A NR13 ela regulamenta operação, instalação e segurança e manutenção de caldeiras, vasos de pressão e equipamentos de pressão em geral. É imprescindível pela NR13 que toda caldeira, todo o ciclo potência-vapor, seja acompanhada de um operador de caldeira, às vezes também chamado de técnico de caldeira. Este técnico deve ter em seu currículo ou em um certificado ativo de NR13 vigor ao ano, pois a cada ano a NR13 sofre mudanças devido a melhorias tecnológicas, assim como qualquer outro equipamento. Também a NR13 pede que um engenheiro com CREA ativo ao ano e certificado legal da NR13 em seu CREA esteja supervisionando a caldeira. Uma caldeira ela não pode operar, não pode ser instalada e não pode ser feita manutenção sem que o técnico e o engenheiro com CREA NR13 ativo esteja presente no local. Devemos ter sempre total atenção a este processo, pois existem muitas falhas e são falhas simples, mas essas falhas simples podem ocasionar incidentes inimagináveis. A manutenção de caldeira ela é feita por um técnico autorizado com NR13 do ano. Para que ocorra essa manutenção, podemos utilizar tanto manutenção corretiva como preventiva, sempre tentando manter sempre em preventiva, pois a corretiva requer medidas drásticas que podem impactar o sistema. Para uma melhor manutenção, utiliza-se de equipamentos como raster. Um equipamento raster é um equipamento onde você passa um sensor que consegue captar se há alguma falha ou se há alguma perda indesejada no sistema. Como é facilmente calculável as perdas do sistema e elas são controladas por CLP em uma central de controle, podemos ver se há alguma perda além do que está sendo visto e assim podemos ver se há alguma coisa indesejada. Caso seja necessário parar a caldeira, é imprescindível, peço atenção a isso, não se pode esvaziar uma caldeira de uma hora para outra. Não se aperte o botão stop se você quer fazer uma manutenção. É necessário esperar que o ciclo ocorra por completo em uma caldeira, em um ciclo potência-vapor, que esvazie totalmente seu sistema por dentro, mesmo nas tubulações menores. Abra todas as válvulas de segurança, todos os sensores estejam calibrados e manômetros com pressão ideais. Feito isso tudo, para a caldeira para realizar uma manutenção, seja alguma manutenção na caldeira, turbina, condensador, bomba ou até mesmo na tubulação que liga todos esses equipamentos. Bom, vamos agora para os avanços tecnológicos do ciclo potência-vapor. Como podemos ver, assim como no ciclo Otto e no ciclo diesel, motores de combustão não possuem 100% de eficiência. Na verdade, nenhum ciclo possui 100% de eficiência, um ciclo real.
Para isso, é sempre bom fazer com que o ciclo real se aproxime ao máximo do ciclo ideal. Com isso, chegaram até hoje, dois tipos de caldeiras: caldeiras aquatubulares e caldeiras plamotubulares. Mais para frente irei explicar com mais detalhes a diferença entre as duas. E foram aplicadas e feitas várias técnicas de aumento de eficiência e redução de risco na caldeira. Mesmo que você não aumente a eficiência, reduzir um risco de perigo imitente ali faz com que a operação seja mais tranquila. Com uma operação mais tranquila, podemos ficar mais tranquilo contra alguns erros humanos. E o principal de todos foi a introdução da automação neste sistema. A introdução da automação foi feita por equipamento CLP, um controlador lógico programável. Este controlador lógico programável é instalado na caldeira utilizando uma central de controle. Pode-se fazer a automação e verificação constante de segundos em segundos da caldeira, reduzindo todos os riscos de uma manutenção não programada ou de uma vistoria que não foi feita adequadamente. A caldeira plamo-tubular, como podemos ver nessa imagem, ela é um pouquinho diferente da aquatubular. No caso da plamo-tubular, a fornalha aquece tubos. Esses tubos que operam em alta temperatura aquecem a água, que no caso é o meu fluido de trabalho aqui, fazendo com que ele entre em vaporização e consiga entrar em vapor superaquecido para trabalhar e chegar até a turbina. No caso da flama tubular, por esses tubos ser internos e a água passa fora dos tubos, ela é relativamente mais simples, mais prática e mais fácil de trabalhar. E por ser também mais compacta, ela não consegue fazer com que altos níveis de temperatura e pressão, não consegue fazer grandes demandas de energia. Por isso, essa caldeira ela é bastante e comumente aplicada em recintos de menor espaço e que não necessitam de altas demandas de energia. Um caso que podemos citar é que muitas caldeiras plano-tubulares são instaladas em empresas pequenas e até mesmo em alguns ranchos onde não é necessário uma grande demanda de energia. A caldeira aquatubular ela possui maior potência devido a uma simples mudança. E, diferente da caldeira plamo-tubular, onde o calor passa nos tubos e a água por fora, agora temos que a água, o meu fluido de trabalho no caso, passa dentro dos tubos e a fornalha aqueça esses tubos. Como assim isso pode ser melhor? Como o meu fluido de trabalho está agora em um lugar bem mais controlado, no caso os canos, eu posso controlar melhor a saída de vapor para melhor processo. Devido a essa pequena mudança, essa caldeira ela é bem mais robusta, ela é bem maior do que a flama tubular. Por isso, essa caldeira ela é de extrema necessidade para demandas enormes de energia e quando você possui um espaço adequado para ela, pois ela consegue, junto à sua tubulação, ocupa um espaço muito grande. Para isso, essa caldeira é bastante aplicada em grandes empresas. Uma das empresas que possui uma caldeira aqui na cidade onde mora, Uberlândia no caso, Minas Gerais, é a BRF e a Cargill Agro. Foram feitas várias técnicas de melhoria de eficiência para aumento de eficiência ou aumento de segurança. O ciclo regenerativo, este foi feito simplesmente introduzindo um misturador de fluido entre a turbina e entre o condensador, para que o condensador não seja necessário tanto assim utilizar assim. Como você reduz o gasto de energia interno do sistema,
mesmo não aumentando a eficiência, como você reduz seu gasto, diminuindo do seu total que você consegue utilizar do seu sistema, você aumenta a sua eficiência. De reaquecimento, utiliza um aquecedor entre as turbinas, ou seja, antes de chegar à turbina de alta, no qual utiliza-se a potência mecânica, o aquecedor, no caso um reaquecedor, faz com que ele entre na turbina de baixa, opere, faça um tanto de energia, transforme um tanto de energia elétrica, volta para um aquecedor, reaquece a uma temperatura ideal e vá para a turbina de alta. Um ciclo supercrítico é autoexplicativo. Você coloca a planta, no caso o seu ciclo de potência a vapor, em estado supercrítico, ou seja, o vapor está operando além do seu ponto crítico. Este ciclo é o de maior eficiência, de aumento de eficiência. Porém, ele é somente específico e é necessário que um órgão competente, a ANR13, faça uma vistoria se é ideal e é necessário a instalação dessa melhoria. Um ciclo orgânico, ele, o mais recente e a mais atual, utiliza de fluidos de altíssima massa molecular. Um deles, o principal, é o pentano junto à água, o H2O. O pentano junto ao H2O não aumenta a eficiência, mas reduz consideravelmente o uso de energia elétrica do condensador e da bomba. Novamente, ao ciclo regenerativo, se você diminuir seu gasto máximo de energia, você consegue um aumento de eficiência devido a produzir mais e gastar menos. Bom, as considerações finais que tive nesse trabalho foi que é indispensável este ciclo potência-vapor nas empresas atuais. Por quê? Este ciclo, mesmo sendo um ciclo antigo, originado em 1895, atua até hoje devido à sua simplicidade, porém, tome cuidado, pois simplicidade não quer dizer livre de riscos, fácil instalação, fácil operação e alta demanda de energia que uma empresa precisa. Ele consegue suprir tudo isso relativamente tranquilo. Vimos também nesse trabalho que não importa o que, é necessário e imprescindível o uso de um operador, também chamado de técnico, e um engenheiro responsável pela caldeira. Os dois precisam ter NR3 ativa ao ano, em vigor, e um engenheiro com CREA responsável, ativo e de 6 meses mínimo. Devido às várias perdas que possuímos um sistema de ciclo térmico, vimos também que aprimoramentos foram feitos e ainda serão feitos para que essa caldeira, para que este ciclo se mantenha competitivo no mercado, para que ele não perca espaço a ciclos mais atuais. Neste trabalho foram utilizadas 7 obras brasileiras como referências, 3 obras norte-americanas e uma obra mista. Esta obra mista ela é do Yuno Senjon. Ele iniciou a obra dele de termodinâmica na França e finalizou nos Estados Unidos devido à sua migração até lá. Agradeço a todos por tudo mais e até logo.